6h44, Marco Aurélio. Vamos falar sobre dengue em Sergipe. Marcos, bom dia. Olá, bom dia, Narciso. Marco, me atualiza, por favor, os dados. Qual a situação de momento da dengue aqui no estado de Sergipe? Narciso, é importante a gente entender, assim, a gente está em um período, né, que a região Nordeste, Sergipe, a gente ainda não está em um momento de explosão de casos, não é? Eu acho que a gente vê nos nossos, na imprensa nacional, nos documentos e na divulgação nacional, que alguns estados já têm apresentado uma epidemia de dengue, que, em números, não é um dos anos onde o país mais teve casos de dengue. Aqui em Sergipe, a gente ainda encontra-se, né, no momento de atenção, né, no momento em que a gente está em preparação. Por quê? Porque a gente sabe que essas altas temperaturas, né, essas pancadas de chuva, favorecem e muito, né, o surgimento aí do vetor, né, do Aedes aegypti, e com isso a gente tem um aumento de casos. Então, a gente tem casos semelhantes aos anos anteriores, né? Mas estamos em um alerta total, que é esse período de preparação, né, de avaliação de caso a caso, de estimulação para que os municípios, né, que as equipes municipais, os profissionais de saúde fiquem mais atentos para a doença, né, para que a gente consiga realmente ter a notificação de todos os casos, ter os exames coletados, né, a gente realiza no nosso LACEN aqui em Sergipe, né, tanto o exame do PCR como da sorologia IgM, que possibilita a gente saber como é que está andando a epidemia. Então, nesse momento, a gente está naquele momento de alerta, que é um momento de risco, é um momento de preparação, mas também é aquele momento que a gente consegue intervir mais. Então, é um momento onde, se todos estiverem juntos, a gente consegue, de fato, né, abortar uma possível epidemia, um possível aumento de casos. Ô, Marcos, uma situação. Como é que está o trabalho? Como é que está a coordenação do trabalho nas cidades? Porque a gente sabe que as secretarias municipais têm um papel importante nisso. Há uma coordenação estadual, digamos assim, para controle, com contato direto com as prefeituras? Sim, o Sistema Único de Saúde ele é assim, né, Narciso? Então a gente tem, Perfeito. cada um tem seu papel nesse sistema. Então, o grande executor, né, ou quem está lá na visita diária, nos domicílios, nos bairros, né, são as equipes municipais, né, os agentes de endemias, que são muito importantes nessa tarefa, que são coordenadas pelos municípios, e os municípios, né, são orientados e são acompanhados pela Secretaria de Estado da Saúde, que, através desses indicadores que são coletados pelos municípios, através dos casos de dados, das situações ambientais, avalia se há necessidade ou não de alguma medida complementar, né? Como o carro fumacê, né? Eu falo carro fumacê que todos acham que é a melhor maneira de controlar a dengue, na realidade ele é uma medida complementar para algumas situações específicas. Então, o programa ele é coordenado, né, tanto pelo município, pela gestão municipal, né, mas, né, tem essa supervisão, essa colaboração e coordenação estadual do programa, né, de endemias, do programa de dengue aqui da Secretaria de Estado. Perfeito. É importante a gente reforçar o papel que cada pessoa tem dentro de casa para poder combater a proliferação da dengue. Marcos, traz esse reforço, por favor, para a gente. Narciso, a gente sabe, assim, isso não é invenção, né? Isso é um conhecimento que a gente já sabe há mais de uma década, que a maior parte dos Marcos, eu vou criadores precisar do lhe interromper, mosquito. porque Magna Santana está na BR e houve um acidente grave agora na proximidade da manifestação. Magna, 6h48. Olha, Narciso, nós estamos seguindo aqui as viaturas do Corpo de Bombeiros, aqui estava atuando aqui na BR, já seguiu para lá e agora mais 3 viaturas. A informação é de um acidente grave com pessoas presas às ferragens. Nós ainda não temos detalhes, mas nós estamos seguindo a viatura. Dentro de instantes a gente volta. No sentido contrário, a via só foi liberada, o trânsito já está fluindo bem para sentido Aracaju. Então, O acidente, não, mas já fluindo. o acidente seria no engarrafamento ou na via que estava liberada? Não sabemos, Narciso. As viaturas estão na via que já estava fluindo, que é liberada a saída da cidade. Certo. E com as viaturas seguindo. Nós estamos seguindo também essa viatura, tá? Perfeito. A via já está liberada, né, Magna? BR-101 já liberada. Já liberada. Com Perfeito. lentidão, Perfeito. mas já liberada. Ok.
Continua seguindo aí, daqui a pouquinho você retorna conosco. Marco, muito obrigado, desculpa lhe interromper. Volto com a pergunta que você estava respondendo. O papel que cada pessoa tem dentro de casa para evitar a proliferação. Então, 75% dos reservatórios do mosquito estão dentro da nossa casa ou dos nossos quintais. Então, não é esperar um agente de endemias uma vez por mês, de mês em mês, de dois em dois meses, passar por nossa casa. A gente precisa reservar pelo menos 10 minutos, né, da nossa semana, né, no sábado ou no melhor dia que for, para justamente rever se a gente tem possíveis reservatórios na casa, destruí-los, né, limpar os vasos de plantas, para que a gente evite trazer a dengue para o nosso domicílio, né? Então, a gente precisa ter essa ação de forma continuada. Nesse momento mais intensificado, por causa das temperaturas altas, que é um momento propício à proliferação do vetor, mas durante o ano todo a gente precisa fazer essa atividade, essa tarefa diária, para proteger a nossa família, para nos proteger e para proteger a sociedade como um todo. Então a situação ela é de alerta no estado de Sergipe. Nós não temos ainda uma endemia de dengue no nosso estado. A gente tem dengue o ano todo aqui na CISO, né? Então a gente tem casos de dengue, né, o ano todo. Nesse período, a gente tem uma onda, né, que é aquela sazonalidade por causa das temperaturas, mas não temos ainda um aumento explosivo. A gente tem acompanhado isso, né, diariamente, justamente para, detectando algum cenário diferente, ter as medidas específicas para cada momento, né? Mas um momento de agora é de muita atenção e de colaboração de todos, né? Os entes públicos, os profissionais de saúde e a população em geral. Tem municípios que preocupam mais do que outros? Na realidade, a gente tem ambientes, né? A gente tem ambientes que favorecem a proliferação do vetor, né? Então, áreas grandes metropolitanas, né? Áreas com grandes periferias, áreas com dificuldade de acesso de água, né? Que precisa de armazenamento. Então, são ambientes que estão em todos os locais. A gente às vezes fala de um município, mas a gente pode estar num município excelente, mas tem um bairro, tem uma população que está bastante suscetível. Então a gente tem que olhar para o nosso território como um todo, né? Porque todo local é um local propício à proliferação do vetor. Há alguma mudança naquilo que já foi sempre orientado, de que o mosquito utiliza da água limpa para se reproduzir? Algum tipo de mudança, de mutação na forma como ele se reproduz, utilizando agora água suja para isso, lama, esgoto, céu aberto, enfim. Alguma outra situação nesse sentido ou não? A forma permanece a mesma? Apesar de ser encontrado, né, em algumas outras coleções hídricas, mas a principal, né, onde realmente se mostra ser efetivo para a multiplicação do vetor, é essa água, né, limpa, né? Água limpa não quer dizer que é água potável, não é água que a gente vai beber, mas essa água de chuva que acumula, né, nos vasos, né, que acumula em cantos, né, em resto de construção, em copinhos no chão. Então, essa água limpa, né, que não é uma água limpa de beber, mas que é uma água limpa que está em coleção, né, é a água que mais facilita aí que surjam, né, o vetor, apesar de estudos mostrarem que de vez em quando se encontra em outro tipo de coleções também. Perfeito. Marco, muito obrigado pela sua participação. Bom dia de trabalho. Bom dia a todos. Daí, portanto, Marco Aurélio, diretor de Vigilância de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. A gente permanece numa situação de alerta, mas não temos um quadro de aumento volumoso de dengue aqui no estado. Vamos àquela orientação educacional de sempre.